Amigos queridos, nós convidamos a todos a nos recolhermos, silenciando os nossos pensamentos menos felizes, acerenando o nosso coração, para que possamos vibrar nas sintonias felizes dos amigos espirituais que em nome de Jesus são conosco, estes espíritos benevolentes e misericordiosos que derramam sobre nós nesta hora as luxurosas vibrações do amor e da esperança. Estes espíritos que levam aos corações tristes e caídos o alento e a esperança em dias menores para todos nós. Abençoa-nos nesse dia, Senhor Jesus, para que, mantados pela força do bem e da verdade, possamos prosseguir caminhando resolutos, sem esmorecermos no caminho. Que as infinitas bênçãos do seu amor amparem os nossos lares, os nossos familiares e a todos que amamos. Bem como pedimos também, Senhor, que ampare aqueles que ainda não aprendemos a amar, mas que a sua misericórdia os alcance e os socorra em suas necessidades. Assim, amigos queridos, sentindo a presença dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do livro Boa Nova, o capítulo 8, Bom Ânimo. É a história de Bartolomeu, que diz para Jesus que era muito triste e apresentou a Jesus os seus motivos de tristeza. Ao que o mestre foi induzindo o seu pensamento a compreender as causas das aflições atuais e as causas anteriores das suas aflições, tocando o coração de Bartolomeu, que já se alegrava pela oportunidade da esperança do reino de Deus, mas aguardava que o reino de Deus fosse uma conquista externa em outras paragens, ao que Jesus mostra que o reino de Deus precisa começar no íntimo do nosso ser, quando diz: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Porque, como ontem a Ana citou, o florescimento gera o fruto. E o fruto é o produto da obra que do outro pode se alimentar também, mas floresceu em nós, para surgir frutos nossos. E esses nossos frutos todos poderão se abastecer. Aí Jesus diz assim a Bartolomeu: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia, ou seja, as lutas árduas de cada dia nos conduzem ao roteiro de iluminação dos nossos espíritos, que leva à perfeição. Então, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Esse é o tema de hoje. O nosso sofrimento está quando nós queremos impor a nossa vontade acima da vontade de Deus em nossas vidas. Quando o nosso pensamento equivocado, ele vai
comprometendo as nossas escolhas, o nosso caminhar e principalmente a visão de mundo. Olha que interessante. Os homens abusam do ensejo precioso que é a vontade de Deus em nossas vidas para anteporem a sua vontade imperfeita, ou seja, a nossa vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ele já dá o recado para Bartolomeu. Bartolomeu, você é triste porque quer antepor a sua vontade imperfeita sobre os desígnios superiores. Quais eram os desígnios superiores na injunção reencarnatória de Bartolomeu? Estar junto daquele pai que ele pediu a Jesus para reparar e daqueles irmãos que ele ainda não havia aprendido a amar e nem a perdoar. Esses eram os desígnios de Deus por Bartolomeu. Mas Bartolomeu queria se libertar dessa injunção para ter uma vida de felicidades aparentes. Ao que Jesus disse: anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Todas as nossas escolhas que não são de conformidade com o nosso planejamento reencarnatório vai gerar realmente uma estagnação ou uma perturbação, ou ambas as coisas. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas aos infrutíferos labores. Ele estava falando a Bartolomeu porque Bartolomeu era triste. Que dessa forma, de impor a sua vontade imperfeita sobre a vontade de Deus, resulta jornadas ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Bartolomeu passava por uma jornada áspera, de obrigação de viver naquele contexto para o quê? Retificar, reajustar-se com as leis. É isso que é a visão do cristão, que vai gerar um estado íntimo de resignação. Porque eu não compreendo que hoje o que eu sofro, porque eu fiz escolhas que me remetessem a estar em obrigações de retificação das faltas. Então, o horizonte consciencial de Bartolomeu foi se alargando. Ele foi entendendo, bom, então eu estou com esse pai, eu estou com esses irmãos porque eu resvalei nos abismos com eles e hoje estamos juntos para seguirmos num novo roteiro. Eu estou com os meus amigos pescadores desleais porque a deslealdade talvez já tivesse me composto. E hoje, se o evangelho florescer, eu posso frutificar bons frutos, dos quais eles hão de se alimentar e retificar, alinhar o seu pensamento ao bem. Eu não entendia, Bartolomeu pensava. Hoje eu entendo que a oportunidade redentora está aí. Então, olha que interessante. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, diz Jesus. Os viajores da terra, que somos nós, estamos desalentados, desanimados, perdendo o fluido vital, perdendo vitalidade no abatimento, na tristeza, no desânimo. Por que estamos assim? Porque não compreendemos o caminho que definimos para nós como o bem. Porque nós queremos o caminho que é bom, mas nem sempre o caminho do bem é o mais prazeroso. O caminho do bem pode ser aquele mais sacrificial e ser do bem. Então, em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. E continua Jesus a Bartolomeu: na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada.
um cego caminha a esmo. Ele vai ferir a cabeça, a fronte nas pedras da estrada. Ele vai a esmo. Ele vai se degladiar com as intempéries do mundo. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, que são aqueles muito materialistas que desconhecem a vida do espírito. Vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então Jesus disse para Bartolomeu, em palavras que servem para todos nós, que ele era o espírito obcecado e que a sua vontade queria se impor sobre a vontade de Deus, ferindo-se com as pedras do caminho, fazendo ouvidos moucos para a realidade do espírito, ensombrado, enceguecido pela tristeza, porque o que mais ensombrava e embaçava a visão do espírito de Bartolomeu era a tristeza por não compreender e, portanto, não aceitar o seu planejamento reencarnatório. A síntese de Bartolomeu é essa, que está ligada à injunção pai, mãe, irmãos. Então ele era triste por isso. E aí que Jesus disse, né? Amargurados por não enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou, ou seja, olhos de ver a grandiosa oportunidade redentora que a reencarnação oferece para todos nós. Então, e que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Vamos imaginar Jesus dizendo isso para nós, né, amigos? Que também muitas vezes podemos estar tristes ou inconformados, ensombrados por uma melancolia, uma tristeza, não aceitando um fato necessário do nosso caminho, ou um fato que eu criei agora e também não precisava ter criado, porque eu posso criar aflições por escolhas enganosas da atual encarnação. E as escolhas que eu faço nessa existência são agravamentos ao planejamento reencarnatório, quando elas não coincidem com o plano de amor de Deus por nós. E por isso Bartolomeu se debatia nessas questões. Porque mesmo Jesus dizendo tudo isso para ele interrompia Jesus dizendo, mas Senhor, será que eu não tenho razão para ser triste? Até que esse trabalho de Jesus com o pensamento de Bartolomeu, mostrando a verdade, sendo própria verdade, Jesus era a manifestação da lei de Deus, ele falava da verdade sendo a própria verdade. E como Bartolomeu havia sido convidado para o seu colégio apostolar, esse convite não se fez nas areias de Cafarnaum. Esse convite se fez milênios antes da reencarnação de todos, quando ainda estavam na condição de profetas, que vieram abrir caminhos para que o Messias anunciado chegasse aos homens da terra. O plano dos apóstolos de Jesus, o plano de reencarnar para esse trabalho, vamos dizer assim, grandioso com o Mestre, se fez milênios antes. Na condição de profetas, eles já vinham sendo grandes precursores, abrindo caminhos para um novo tempo, prenunciando a chegada de um novo reino, prenunciando a libertação das suas consciências, dos impérios romanos na época. Então, olha só, o trabalho é milenar, mas para ser discípulo de Jesus, será que não esperavam algum, entre aspas, privilégio?
Mas não, todos tinham as suas questões profundas a serem resolvidas, porque mesmo sendo discípulos de Jesus, e estando sendo convencidos das verdades de vida eterna, não estavam ainda convertidos. E Bartolomeu, nesse capítulo do Boa Nova, é que vai dizer como será então a sua conversão. Vamos refletir. Irmãos, nesse item, Jesus convida Bartolomeu a um entendimento muito profundo do aproveitamento do tempo. Porque é necessário que nós realmente sejamos espíritos a aproveitar cada segundo na nossa vida para incorporar no espírito milenar e imortal que somos valores de vida eterna. É esse o objetivo do espírito quando ele entra no reino hominal, quando ele adentra no campo da humanidade. O espírito, o princípio inteligente, ele se torna espírito para que ele possa se construir em inteligência e moralidade, e isso se faz nas primeiras fases do nosso desenvolvimento, na condição do tempo e do espaço. Muitos espíritos perguntam àqueles irmãos mais avançados se essa condição de tempo e espaço existe sempre. E a resposta é não. Isso é condicionado para um grau evolutivo. E no nosso caso, nós, para incorporarmos verdades, valores, para estimularmos a expansão da inteligência, nós vamos precisar aprender a dar profundo aproveitamento ao tempo e ao espaço que nos é concedido. Quando o espírito faz um planejamento reencarnatório, dois pontos são essenciais nesse planejamento dentro de um tempo, que é com quem nós vamos conviver, quem nós vamos encontrar numa reencarnação, que serão para nós estímulos de progresso, e onde nós vamos estar, porque onde nós nos encontraremos significa que ali o ambiente, se formos atentos ao planejamento reencarnatório, o ambiente onde nós vamos estar não será mais o mesmo após a nossa passagem por ali. Porque é incrível a capacidade que nós temos, todos nós, de modificar o ambiente que está ao nosso redor. E essa capacidade não está circunscrita apenas à humanidade. Se nós colocamos num ambiente relativamente inóspito uma série de plantas e elas começam a se desenvolver, ali elas mudam o solo, mudam a estrutura do ambiente, micro-organismos começam a se desenvolver e aquele ambiente que era inóspito passa a ser um ambiente adequado por conta daqueles seres irem habitar aquele ambiente. E isso também acontece conosco, seres humanos. E Jesus está dando essa lição para Bartolomeu, que há espíritos que ao chegarem num ambiente comprometem violentamente aquele ambiente, tornam aquele ambiente inóspito, tornam aquele ambiente
desagradável, enquanto que há outros espíritos que, ao chegarem em uma localidade, levam o progresso, levam um pensamento mais apurado. E é isso que Jesus está tentando despertar no campo da inteligência de Bartolomeu, que ele não desperdiçasse um só segundo, para que não deixasse de semear as bênçãos sacrossantas do Pai. Então, vamos compreender o que Jesus estava querendo dizer para Bartolomeu, e isso nós trazemos para a nossa realidade, cada um de nós traz para a nossa realidade. Quais são as bênçãos sacrossantas que Deus inoculou em nós e que nos cabe semear? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente só pode semear se frutificou. Por isso que ele fala no parágrafo anterior do espírito que precisa florescer e frutificar. Então, o que há em nós de recursos já bem desenvolvidos e que, se colocado em prática e à disposição da comunidade em que vivemos, faz com que essas bênçãos sacrossantas sejam espalhadas no ambiente que nós nos encontramos. Porque são as sementes que nós trazemos, que irão germinar no ambiente que nós estamos, que vão fazer realmente daquele ambiente um local muito melhor para se viver, para se estar. E é isso que ele está convidando Bartolomeu a perceber. Porque se nós percebemos o quanto nós temos que realizar no ambiente que nós fomos colocados, e se estivermos num movimento de alma suficientemente intenso para concretizar aquilo que nos cabe, não teremos momento de desânimo. Nós não teremos momento de inoperância mental. Nós vamos ter um movimento de alma tão expressivo que isso vai nos contaminar com bom ânimo. É isso que Jesus está trazendo. A importância de nós percebermos se estamos lançando essas sementes sacrossantas. Porque difundir essas sementes, cultivá-las e cuidar para que elas cresçam, é um trabalho muito árduo, que exige muito de nós. E que, se nós estivermos nessa condição de operosidade do pensamento, não vai haver tristeza, não vai haver desânimo, porque estamos com o pensamento envolto em realizar a parte que nos cabe. Ninguém está dizendo que nós temos que fazer o que o outro deixou de realizar, ou fazer por alguém, mas fazer aquilo que é da nossa parte. Então, esse aproveitamento do tempo, de todo o tempo, de sentir que somos mesmos os trabalhadores da última hora, que precisamos sair da existência experientes em fazer amigos, experientes em contribuir com a coletividade que nós pertencemos, experientes em instalar na nossa intimidade um campo de espiritualidade, experientes em desenvolver e ampliar o conhecimento em nós. Tudo isso requer de cada um de nós uma atenção e um envolvimento muito profundo. E se nós estivermos engajados nisso, com aproveitamento total do tempo para as coisas úteis para o espírito, como vai estar
o campo mental desta alma? Como vai estar? Tomado profundamente de afazeres que não são simplesmente coisas e coisas e coisas sem sentidos, mas que são ações onde o Espírito está presente. Então, irmãos, é muito importante essa ideia que Jesus traz para nós. Como está o aproveitamento do nosso tempo? E o quanto isso nos felicita. O quanto nós estamos mais equilibrados por conta do aproveitamento legítimo do tempo que está sendo conferido a cada um de nós. Porque não refletir nisso na hora do desencarne ou quando chegarmos ao mundo espiritual vai ser motivo, com certeza, de dores profundas e lancinantes para o espírito. Então, é muito importante essa reflexão que Jesus convida a Barnabé, porque isso deve ser reflexão diária. O que eu fiz ontem, do meu tempo, do meu dia, e o que eu preciso fazer hoje. Então vamos fazer a nossa prece e aproveitar realmente o tempo para que possamos realizar em nós o que viemos fazer na Terra. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesse momento em que nos encontramos em Seu nome, possamos aproveitar para refletir em nossas existências e não gastarmos um só segundo, Senhor, com aquilo que Deus não plantou em nós. Que sejamos espíritos operosos no bem, que possamos, Mestre, nos entregar às atividades do dia de hoje com profunda alegria e bom ânimo. Que o nosso dia seja luminoso, operoso no bem e na verdade. Que estejamos unidos num só ideal, Senhor, de nos fazermos espíritos melhores a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Que possamos receber o passe espiritual das mãos generosas e luminosas dos Espíritos que nos amam e que nos acompanham aos passos. Que sejamos nós aqueles a aproveitar cada segundo da nossa vida. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença, pelo Seu amor. Ampara nossos irmãos necessitados de prece, de saúde, de equilíbrio, que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos, Mestre, no dia de hoje, servir em Seu nome, trabalhar, sintonizar com os espíritos responsáveis pelo progresso do Brasil, desta pátria amada, deste ambiente favorável ao crescimento espiritual desta nação. Que o Senhor nos abençoe e esteja por nós, agora e sempre. Que assim seja.